Opa, tudo bem? Como vai? Boa noite. Eu vi uma imagem de um cara falando ali, eu pensei que não fosse eu, mas era eu, não é? Olha só, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal. Terça, 25 de abril de 2023. Satisfação em estar de volta, programa Opinião ao vivo, no ar, a partir desse instante com você. Hoje a gente conversa com o deputado Gilberto Figueiredo. União Brasil, não é? Ele que esteve uma parte do tempo, nos últimos tempos, não é? Comandando a nossa Secretaria de Estado de Saúde, agora devido a uma licença aí do deputado Botelho, o Gilberto, não é? Até então suplente, assumiu e agora vai falar sobre esse tempo pelo qual ele passará, não é? Lá no parlamento e evidentemente sobre saúde pública. O Gilberto está aqui para falarmos muito sobre saúde pública e você é nosso convidado para interagir com a gente, caso tenha alguma pergunta, sugestão, 99932-2529, está aí no rodapé para que você interaja com a gente. Professor Lourenberg, como vai? Vai bem? Muito bem. Paulo, boa noite, Paulo, e um grande abraço, mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então a você que acompanha o programa Opinião pelo canal 22, não é? E também pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Gratidão pela sua amável companhia, audiência, isso há 3 anos. Eu falei essa semana, eu estou tentando costurar, porque depois de amanhã, também conhecido como quinta-feira, o programa Opinião vai estar completando 3 anos no ar, não é? E eu até dei uma pinceladinha aqui, que eu conversei no sábado passado com o governador, pelo WhatsApp, o convidando para vir aqui. Ele, beleza, Paulo, estaria aí, beleza, vamos só agilizar aí nossas agendas, mas acho que vai dar certo. Estou vendo um negócio ficando meio embaçado aí, acho que tem umas agendas aí para fora, não sei. Hoje eu conversando com o pessoal da assessoria que cuida da agenda, me falando disso, né? Se o governador tiver realmente que participar de um trabalho de uma reunião sobre ferrovia lá em São Paulo, na quinta-feira, aí, evidentemente, ele não vai poder estar conosco aqui, mas marcaremos logo, porque eu vou ficar fungando no cangote dele até ele vir aqui para a gente falar, porque tem muita coisa importante, né? Aí a gente encontra uma outra pessoa à altura do programa Opinião para estar aqui na quinta-feira, nessa data que para nós simboliza muito, que é o aniversário de 3 anos do programa Opinião. Entrevistado à altura como o Gilberto Figueiredo, que tantas vezes sempre esteve conosco aqui enquanto secretário de saúde, né, falando, trazendo, lembra da pandemia? Nós passamos por uma pandemia aqui, bicho, verdade, e graças a Deus estamos aqui, vivíssimos, né, e sãos e salvos. O Gilberto também teve Covid, graças a Deus, teve depois de novo, né? Mas graças a Deus ele se livrou e está aí de boa, firme e forte. Atravessamos juntos aí nessa batalha aí, quem eu cumprimento. Deputado Gilberto, bom tê-lo aqui pela primeira vez como deputado, viu? E eu já vou lhe perguntando o seguinte: você está como deputado? Tá. Beleza, mas não tirou o olho da saúde não, né? Porque a sua pasta e sua vida nos últimos, pelo menos 4 anos, tem sido se dedicar a essa saúde pública do estado de Mato Grosso. Então, imagino que, mesmo estando como deputado, está de olho aí no que está acontecendo na nossa saúde. Boa noite, bom recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Opinião. Realmente fica difícil, né? Desligar aquilo que nós fizemos praticamente nos últimos 4 anos de uma hora para outra. Então é claro que mesmo estando como deputado na Assembleia Legislativa, eu continuo auxiliando o governo do estado na área da saúde, né? Os programas estruturantes, todos que estão em curso, foram desenhados por nós, pela nossa equipe na Secretaria de Saúde, e eu tenho compromissos claros com a população nessa área. Então,
Como é um período curto, temporário, que eu estarei na Assembleia substituindo o deputado Botelho, eu não quero também distanciar daquilo que é a nossa prioridade. E nós estamos trabalhando, ajudando o governo, e tenho certeza que nós vamos fazer grandes entregas para Mato Grosso. Ô Gilberto, o Gilberto, só para explicar direitinho para você que está assistindo, o Gilberto Figueiredo, o Gilberto é dedicado agora à questão da saúde, mas já foi secretário de Educação lá no município, aqui no município de Cuiabá, né, na gestão também, então, o prefeito Mauro Mendes foi secretário de Educação, né, então essa questão da gestão já está meio que no sangue. O Gilberto se candidatou lá no ano passado a deputado estadual. Ele obteve 28.247 votos. Eu falei alguma coisa errada? 247? Não, acho que é isso mesmo. Ah, não, achei que. Eu falei errado, é 248. Eu falei 247 para ver se ele estava. É que você não contou com o meu, né? Meu Deus. Eu falei 247, para falar, opa, peraí, 248. Então, é isso aí mesmo, 28.248 votos, e aí que foram obtidos nas eleições gerais aí do ano de 2022, em outubro próximo passado. Primeiro suplente nessa chapa aí do União Brasil. Uma chapa muito competitiva, muito pesada, né? Mesmo assim, bicho, olha, 28.248 votos é muito voto para, não é, num estado como... E o Gilberto, assim, né? Cuidando da questão da saúde, cuidando vou falar para você, é um negócio que a gente tem que respeitar. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, desculpe, secretário, deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito, deputado, com a sua presença aqui. Prazer é meu. Deputado, tem aqui um trecho de uma fala atribuída ao senhor do site O Documento do dia 18 agora deste mês. E eu vou ler esse trecho e vou fazer 3 perguntas a respeito. Eu vou fazer as 3 perguntas juntas para o senhor ter mais tempo para discorrer sobre cada uma delas. Entre aspas, a missão é fazer com que os deputados me conheçam mais e estreitar a relação, aproximar mais o governo da Assembleia Legislativa. Fecham aspas. E aí tem 3 perguntas, na verdade, muito mais do que 3 perguntas, é uma reflexão mesmo, um pedido de reflexão do senhor. O senhor disse que tem a missão de aproximar o governo da Assembleia Legislativa. Isso significa dizer que até agora, até esse momento, não havia essa aproximação entre o governo e a Assembleia Legislativa? É isso, deputado? A segunda questão, se é isso mesmo, se não havia essa aproximação, como explica então a base do governo com mais de 20 deputados estaduais? Essa é a segunda questão. A terceira, o senhor também fala que deseja fazer-se mais conhecido, que os deputados o conheçam mais. Aí eu fico me perguntando, se a base do governo tem mais de 20 deputados, e dos 6 deputados novos, 2 já o conhecem há bastante tempo. Um é o Eduardo Botelho, que faz parte do partido do senhor. E o outro compôs, juntamente com o senhor, o governo do governo Mauro Mendes. O que justifica essa falta de conhecimento, esse desconhecer a figura ímpar, que eu respeito bastante, do Gilberto Figueiredo? Você falou 2 deputados, um é o Botelho, mas dos novos não. Não, dos 6. Ah, dos 6. Dos 6. Uhum. E além dos 6, tem o Júlio Campos, que é do partido dele, e o Beto 2A1, que faz parte do governo. Verdade, o Beto... Que pertenceu antes foi ao de próprio União. Cultura e Esporte, né? Professor, existe um certo exagero, logicamente, nessa fala. Quando eu me refiro em aproximar mais o governo, logicamente que eu estava me referindo à área da saúde, que é a área que eu fazia a gestão, e que é uma área difícil, turbulenta. A gente pegou uma terra arrasada na área da saúde, e existe uma diferença substancial entre exercer função no executivo e no legislativo. No executivo, você precisa por muitas vezes dizer não, porque você não consegue falar sim para tudo.
E os primeiros anos da nossa gestão foi um ano de muito não na área da saúde, para pleitos que vieram de deputados, né? Porque nós devíamos muita gente, os hospitais abastecidos, enfim, a dívida que o Estado tinha era brutal e a gente não tinha, no primeiro ano especialmente, condições nenhuma de investir. E todos os deputados, acompanhados de prefeitos, sempre vinham com novas demandas. Então, o secretário Gilberto ele teve que ser austero para tentar consertar aquilo que era um problema grande. E, logicamente, aqueles que o procuravam e não saíam com um sim, entendiam um certo distanciamento, uma dificuldade em relação à própria Secretaria de Saúde. Então, quando eu falo estreitar, logicamente, não é que o governo esteja distante da Assembleia, porque tem uma base sólida, um grande número de deputados que ajudam e ajudaram, estão ajudando o Estado a chegar onde chegou na gestão do governador Mauro Mendes. Mas era, em vez de ser uma colocação genérica, logicamente, eu deveria ter falado que é estreitar muito mais a relação dos deputados com a área da saúde, com a pasta da saúde, em especial com o secretário Gilberto. Existem dois mundos, aqueles que já tiveram oportunidade de exercer função no executivo e também no legislativo, entendem perfeitamente o que eu estou falando, né? No legislativo você pode cobrar muito, você fiscaliza, você pode fazer críticas e tal, mas não tem a obrigação de executar, pelo menos executar o serviço que é delegado ao executivo. E é um mundo diferente, é muito melhor, é por isso que logicamente eu gostaria de ser deputado, porque gostei de ser vereador na capital. E sempre sofri muito quando estive no lado do executivo, seja na Secretaria de Educação de Cuiabá, seja na Secretaria de Saúde. Então, estreitar essa relação é porque eu quero que os deputados me conheçam também num outro ambiente, que é um ambiente mais tranquilo, é um ambiente menos doloroso, como é secretário de saúde. São poucos que sabem a dificuldade que é exercer uma função dessa magnitude, que você não tem dia para descansar, você não tem final de semana, você não tem feriado, é 24 horas de demanda, né? Eu estou na minha casa, toca telefone 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã e eu preciso correr atrás de dar conta para acudir pessoas que necessitam e muitas vezes não têm a paciência para esperar o sistema funcionar da forma que devia. Então é essa a relação. E está sendo muito bom para mim, né? Porque uma semana que eu estou lá eu tenho aprendido muito. É sempre uma grande oportunidade para aprender. Eu disse no dia que eu tomei posse que eu gostaria muito de aprender e tenho humildade suficiente para dizer aos deputados que eles têm muito a me ensinar e eu aprender com eles. E eu também tenho, dentro daquilo que já aprendi na área da saúde, para esclarecer algumas coisas que muitas vezes são mal entendidas. E sei que deputado recebe muita demanda, e muita demanda que vem no assunto ligado à saúde, e que esse período em que eu estiver lá presente, as pessoas vão poder me conhecer um pouco mais, eu vou conhecer um pouco mais, vou estreitar a relação com os deputados e tentar apagar essa imagem que seja um secretário inacessível, difícil mesmo, eu nunca ter me negado a receber nenhum deputado, nenhum prefeito, mas alguém disse isso algum dia e pode ser que um outro tenha acreditado, e uma mentira dita várias vezes acaba se transformando em verdade. Então, a minha intenção lá é de estreitar de forma substancial essa relação. Eu não tenho nenhum desafeto, nenhum inimigo na Assembleia Legislativa, como também não tive na Câmara Municipal, né, que pese em determinado momento exercia uma posição de oposição ao prefeito, né, mas não tenho inimigos vereadores. E tenho colegas que estiveram comigo na Câmara, estão hoje lá na Assembleia, e está sendo um prazer muito bonito conviver com todos eles. Ô, Gilberto, a propósito de demanda, rapaz, olha só, o município de Cuiabá passa por uma situação muito tensa, para dizer o mínimo, quanto à saúde pública. Em Cuiabá temos por exemplo, o Hospital Estadual Santa Casa, que por conta, bem provavelmente, de tudo que está acontecendo nas unidades municipais de saúde da capital, está saindo gente pelo ladrão, porque eu já passei lá, já me mandaram fotos, vídeos, ora pedindo socorro, ora denunciando, UTI pediátrica, por exemplo, né, um problema assim muito grave. Eu queria que você fizesse aí, qual que é a realidade hoje? Eu sei que agora é deputado estadual, mas você tem, agora vai voltar para lá, esteve até agora há pouco também lá. Qual que é a situação hoje de estrutura do Hospital Santa Casa, independente dessa, eu sei que tem, vamos dar desconto aqui, que nós estamos passando por um momento complexo em Cuiabá, vamos sim senhor, mas qual que é a situação hoje lá? Ela dá para suportar até quanto
com essa demanda, porque todo mundo está indo para lá. Todo mundo está indo para lá, quer dizer, porque não encontra atendimento em lugar nenhum. Qual que é a situação hoje, especialmente essa parte pediátrica? Talvez se vocês resgatarem um programa que eu passei por aqui, eu ainda fiz questão de mandar uma mensagem para as mães, dizendo, se você tiver problema com seu filho, menor de idade, não sofra. Vá direto à Santa Casa, porque lá é um pronto atendimento, 24 horas, lá vai ter médico, lá vai ter o pediatra e você será bem atendido. E é isso que ocorre até hoje. Quando há um colapso no atendimento do município, em que UPAs e unidades de saúde não têm um médico à disposição, e eu estou falando em especial aqui no caso da pediatria, só resta a essa população a Santa Casa e o pronto-socorro de Várzea Grande. Santa Casa tem um pronto atendimento que é 24 horas. Ora, se você tem uma capacidade de atendimento instalada, e de repente, no estalo de dedo de um mês para o outro, essa capacidade precisa ser multiplicada por 10, muito com certeza vai colapsar e vai fazer fila. Um médico, um plantonista de 4 horas, gasta em torno de 15 minutos aproximadamente, pelo que é recomendado para um atendimento, uma consulta. Em 4 horas, então, vai atender em torno de 15, 16 pacientes, né? Se todo mundo vai ao hospital no mesmo momento, numa capacidade superior, vai acontecer o que tem acontecido. Lotação, superlotação. Teve dias que nós tivemos que parar e fechar para diminuir o risco de contaminação, quando existe um fluxo muito grande. E temos, em janeiro, o Santa Casa, só no pronto atendimento pediátrico, teve em torno de 1.600 atendimentos. Em fevereiro, teve 1.800 atendimentos. Em março, abril, teve 5.000 atendimentos. Nossa, mãe! Mais que triplicou. E não falta médico, não falta medicamento, só que a sua capacidade também é limitada, né? E a gente tem feito um esforço sobre-humano para não deixar sem atendimento. Outro aspecto que, por exemplo, acontece muito a partir das 4 horas da tarde e à noite, é que tem uma característica. Quem mais leva filho ao hospital é quem? São as mães. E muitas mães que estão trabalhando durante o dia acabam deixando para fazer isso no final do dia, no expediente, porque também tem medo de perder o emprego e tal. Então acumula, eu tenho uma estatística realizada, que o fluxo de pessoas que procuram atendimento, pronto atendimento infantil, ele cresce muito a partir das 4 horas da tarde. E aí tem gente que vai chegar às 4 horas da tarde e até ser atendido vai ultrapassar da meia-noite, né? O triste, o difícil é que assim, eu posso assegurar que o evento mais importante que existiu para Cuiabá, praticamente nos últimos 4 anos, foi a reabertura do Hospital Estadual Santa Casa. Eu, em uma audiência pública que tive recentemente na Assembleia, eu pedi para que tivesse uma audiência pública, especialmente para nós mostrar o que faz o Hospital Estadual Santa Casa. Agora, como qualquer hospital, e esse que é um hospital centenário, né, é uma construção de mais de 100 anos, feito de adobe, né? Então, todo dia nós temos problemas estruturais para cuidar, o custo de manutenção do hospital é alto por isso, pela fragilidade que existe da edificação física. E como todo hospital tem problema. Recentemente eu estava visitando o Hospital Alberto Einstein, no meio do corredor, estava interditado, porque estava fazendo uma manutenção de um cano que estourou e estava jogando água. Eu estou falando do melhor hospital do país. Então, não há hospital que não tenha problema, né? E quando a gente tem um problema, como aconteceu lá recentemente, por infecção com uma bactéria, nós não escondemos isso, nós notificamos as autoridades. Se eu quisesse ser um secretário responsável, eu saía por aí contando quais são os hospitais que estão infectados com essa bactéria, quais são os hospitais que estão encaminhando pacientes infectados por essa bactéria. Mas imagine, senhores, qual seria a consequência se eu falar que determinado hospital está também com a bactéria, mas não deu publicidade. Aí ninguém mais vai ter coragem no hospital. E bactéria acontece principalmente em hospital. Né? Não existe hospital no mundo que não tenha infecção por bactéria, né? O que aconteceu é que naquele momento houve um surto, porque depois de 2 pessoas a mais infectadas viram um surto e a gente tratou isso da forma que tem que tratar. Só que com esse problema que existe em Cuiabá hoje, né, esse litígio existente na área da saúde, parece que é preciso depreciar também aquilo que está sob a tutela do governo do estado. Né? Já que a saúde do município estava o caos, então que tal vamos
drenar, vamos bombardear também o hospital que mais produz aqui no município, que é Santa Casa, para tentar deixar vulnerável a gestão do governo do estado. Okay. Então, essa questão está resolvida, né, da bactéria sobre bactéria. Não temos que preocupar. Importante ter. Nós sempre vamos ter que preocupar e adotar as medidas necessárias para conter, né? Existe em todo hospital, existe uma comissão interna de controle de infecção. Todos, é obrigatório por lei. Então isso é uma rotina, né? A diferença é que algumas pessoas aproveitaram essa oportunidade. Teve um outro episódio que aconteceu lá com um médico que não vem ao caso aqui enfatizar, e que alguém pegou isso e deu uma proporção muito maior do que necessário. Mas eu posso garantir à população. Santa Casa de Cuiabá, Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá, ainda é um dos melhores hospitais para ser internado, para fazer cirurgia, para atender. Ótimo, ótimo. É verdade, depois que mudou lá, não temos mais aquele problema que havia na antiga, então, Santa Casa. Aí, como virou hospital, Assunção aí do estado de Mato Grosso, deu uma evoluída bastante nessa questão aí do atendimento. O Gilberto Figueiredo, deputado, viu? Deputado estadual Gilberto Figueiredo continua conosco aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta, estamos ao vivo aqui no programa Opinião, hoje entrevistando o deputado Gilberto Figueiredo, do União Brasil. O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem alguns destaques que a gente traz para você aqui agora. Em rede social, a deputada Janaína Riva, deputada estadual do MDB, anunciou que a concessão da BR-163 será assinada pelo Estado no próximo dia 4. Mais cedo, Mauro Mendes, o governador, fez uma publicação na qual informou que estava em Brasília para tratativas no Tribunal de Contas da União. Abre aspas. Muito feliz de termos construído juntos um Estado equilibrado e com condições de iniciar esse novo tempo para os milhares de matogrossenses que trafegam diariamente pela 163, escreveu a parlamentar. Mendes informou que ainda há 2 processos a serem julgados pelo órgão e era sobre isso a reunião, abre aspas. Conversamos com os ministros responsáveis para que essas questões sejam superadas e possamos resolver o problema em definitivo, acabando com todo esse sofrimento que aflige o povo mato-grossense, fecha aspas, disse o governador. Bem, na semana passada, o governador anunciou o repasse de 440 milhões de reais para a MT Participações e Projetos, MT Par, quitar as dívidas com os bancos e assim assuma de uma vez o controle acionário da concessionária Rota do Oeste para a retomada das obras de duplicação da BR-163 no estado. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, disse a aliados que vai insistir até o último instante em sua candidatura a prefeito de Cuiabá pelo União Brasil, partido do governador do estado, Mauro Mendes. A manifestação ocorreu durante um jantar na casa do parlamentar em Chapada dos Guimarães, que fica a cerca de 50 quilômetros de Cuiabá, no último fim de semana. Como de costume, Botelho, que está de licença das atividades legislativas, reuniu com amigos políticos. Entre os presentes estavam lá os deputados Wilson Santos, do PSD, o Juca do Guaraná, do MDB e também Paulo Araújo, do PP. A presença ilustre ficou por parte do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, que aproveitou o feriado prolongado em Mato Grosso. Apesar da reunião ser exposta como um momento de lazer, as conversas e articulações em torno da disputa municipal
Essas conversas ocorreram enquanto Araújo preparava o banquete, cujo prato principal foi bacalhau. E ninguém fica nem vermelho de não ter me convidado para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Então, o cardápio foi bacalhau, mas teve o principal, né, foi política, falar dessas questões aí de... Tremberg, vou cutucar aqui, eu vou provocar aqui o Gilberto, mas eu quero também uma pincelada sua. O Botelho tem motivo para desistir dessa parada toda aí, considerando aí todo o contexto, o Mauro dizendo que só fala disso aí ano que vem, mas tem toda, né, aquela conversinha de bastidor aí do Fábio Garcia. E o Botelho tem um negócio importante, rapaz, que eu acho que ninguém está tendo até agora. O Botelho está percorrendo os bairros, está fungando o cangote do povão, está indo lá, sabe? Todo dia a gente vê o Botelho aqui, acolá e tal. Todo mundo se mobiliza, o Fabinho também, só que o Fabinho já está na situação mais política, vai lá na Câmara, conversa com o povo, tem o apoio teórico, o apoio do governador, por aí vai. Tem os outros, evidente, que eu não vou falar que não estão mais ou menos, não estão, né? O Abílio, tem o PT com o Lúdio, com o Rosaneide, tem outros tantos aí que tem Gilberto Figueiredo, né, que tem um nome muito bom aqui na capital, tem outros do próprio staff lá, né, que são citados sempre aí. Mas, enfim, o que se avalia com relação ao glorioso Eduardo Botelho? Ele pode ou deve ou teria motivo para desistir? Mas muito rapidamente, Paulo e amigo telespectador, é muito simples. Não deve desistir, não, até porque eu acompanhei 2 ou 3 pesquisas que foram publicadas e ele aparece em segundo lugar. Uma delas, da Percent, ele aparece com 14,5% na pesquisa. É aquela na qual o Abílio aparece em primeiro. Em primeiro com 29%. Isso significa dizer que se nós pegarmos essas pesquisas como parâmetro, como baliza, ele tem que se sentir muito mais estimulado a continuar e a provocar uma discussão interna do seu partido, União Brasil, para discutir, pelo menos discutir. Aí alguém vai falar para você, mas a gente discute eleição em 2024. É mentira, amigos. Discute eleição a qualquer momento, sobretudo quando você tem um partido do tamanho que é a União Brasil no estado de Mato Grosso, que tem o governador do estado e que tem o presidente da Assembleia Legislativa. Não se pode fazer vistas grossas diante de um cenário altamente favorável ao maior partido do estado. Portanto, o Eduardo Botelho, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, não deve desistir, ao contrário. Deve sim e sentir estimulado, instigado a continuar. E essa ida lá de filaboia do Fávaro, né, não foi para só filaboia também, né? Mas ele foi lá também para fortalecer o convite do Botelho ao PSD, que ele comanda aqui no estado. Ô Gilberto, deputado estadual Gilberto Figueiredo, nosso entrevistado desta noite aqui. Daqui a pouquinho a gente fala mais de saúde pública, mas falando de política, rapaz, na sua avaliação, o critério para escolher, para definir isso lá no ano que vem, como o próprio governador defende, o critério deveria ser as pesquisas? Você acha que é o principal mecanismo a ser usado para definir isso aí? Porque são todas boas lideranças aí que estamos falando. Não resta dúvida que pesquisa é um indicador muito bom, né? Tanto qualitativa quanto a quantitativa. Mas União Brasil, como disse o professor, tem um time bastante robusto, né, para pleitear uma das vagas da candidatura em Cuiabá. O que eu acho que é o fator determinante, eu também acho que é cedo para decidir, mas não é cedo para se colocar à disposição, né, é aquele que vai reunir as melhores condições para o partido vencer. Acho que nenhum partido lança candidato e não tenta escolher entre os seus componentes aquele que tem a mais chance de chegar ao êxito, que é vencer as eleições. E eu acredito que esse será o propósito do União Brasil. Então eu acho que tanto o deputado Botelho está correto
como o Fábio está correto, e qualquer um outro que tivesse as mesmas aspirações. A primeira condicionante, no meu entendimento, para ser candidato, ser escolhido pelo partido, é querer ser candidato, né? E para querer você tem que mostrar essa desenvoltura, né? Recentemente eu me recordo que o nosso partido divulgava pelo menos 5 possíveis candidatos, né? Quando eu verifiquei que o nosso partido tinha um presidente da Assembleia, um deputado federal, ambos muito bem votados nas últimas eleições, que estavam com vontade de ser, imediatamente eu procurei Fábio Garcia, o Botelho e o governador, falei, eu quero que vocês tirem eu dessa lista, né? Não há possibilidade de nós dificultarmos essa decisão dentro do partido, até porque, primeiro, eu nem tenho voto no diretório, então eu seria um pré-candidato que nem consigo votar em mim no diretório, né? E medir força com o presidente do partido e com o presidente da Assembleia seria uma burrice muito grande da minha parte. Então, eu já coloquei essa predisposição de não figurar entre candidatura nenhuma, pelo menos no União Brasil, está fora de cogitação. E eu entendo que ambos têm que trabalhar muito. Primeiro, para convencer o próprio partido que possa ser a melhor opção para vencer as eleições. Eu torço para que num futuro lá para frente haja um consenso, que não haja racho. Eu acho que não é bom para o partido ninguém sair do partido. Eu acho que vai fragilizar mais o partido, e nós temos aí, talvez entre todos os partidos, os candidatos mais fortes para essa eleição, né? Para fazer frente a uma eleição que vai ser difícil, nós já sabemos possíveis concorrentes, então não vai ser fácil e nós vamos ter que escalar aquele que reunir as melhores condições para vencer o pleito. Cuiabá precisa de um grande prefeito, quem foi eleito prefeito na capital vai ter muito trabalho, muita dificuldade para consertar essa bagunça generalizada que virou, né? Então nós vamos ter que apostar no melhor. Eu acho que nós temos 2 grandes pré-candidatos hoje e eu vou torcer muito para que haja uma harmonia, para que a gente não perca no partido nenhum deles. Provavelmente um pleito de 2 turnos. Eu acho que é isso, porque concordo que haja, sim, bons nomes no União Brasil, só que nós temos bons nomes também correndo, beliscando por fora aí, não é? Que vão, evidentemente, como dizem aí as pesquisas que Lorenberg citou aí, tem aí os nomes que foram citados, né? Que aparecem lá, o Abílio aparecendo na ponta e tudo mais. É evidente que está muito longe, mas assim, não vai ser fácil não, é 2 turnos na minha opinião. Temos que considerar, né, Paulo, que nós estamos há 1 ano e meio do pleito eleitoral. Eu já vi em outras eleições muita gente que estava muito bem cotado um ano antes e depois nem candidato conseguiu se consagrar. Então é cedo demais para chegar numa conclusão, mas eu acho que né? Para sair para a rua, para colocar o nome, para sentir o nível de pressão e temperatura do eleitor, é necessário realmente que eles trabalhem. E parece que os 2 estão fazendo isso, né? Tem que construir, o deputado Botelho com muita desenvoltura aí, rodando a cidade e os bairros, o Fábio Garcia também. Então vamos torcer para que a gente tenha um grande candidato nas próximas eleições. Eu já enfatizei que o meu candidato será aquele que o partido escolher e vai ter a camisa, vou vestir a camisa e vai ter Gilberto pedindo voto nas ruas, seja Fábio Garcia ou seja Eduardo Botelho. Lorenberg, por favor. Eu vou aproveitar parte das respostas que o senhor acabou de nos dar, deputado, para provocar uma reflexão, uma outra reflexão. E eu estou aí cobrando não apenas do deputado, mas do filiado ao partido. É desconfortável a um partido do tamanho que é a União Brasil no estado de Mato Grosso, é desconfortável ter 2, 3 nomes com possibilidade de vir à disputa, ou não é desconfortável? Isso é tudo bom para o partido? O partido com isso não racha, continua unido numa boa? Olha, eu acho que mais desconfortável é não ter nenhuma liderança capaz de poder ser escolhido para esse pleito, né? Então, como eu disse, a gente tem um grande celeiro, né, de líderes no União Brasil, que são possibilidades boas para o nosso partido. É claro que também quando você tem um acúmulo de candidatos, isso gera algum desconforto, porque todos têm direito, todos gozam dos direitos políticos e vão lutar para isso. Então, eu imagino que o governador também tem uma certa dificuldade. Está aí um dos motivos que, pela proximidade que eu tenho, eu fui ao governador, falei, governador, não vamos aumentar a dificuldade que o senhor terá
para fazer uma opção e para escolher a liderança do partido que vai enfrentar as próximas eleições. Mas eu acho que é muito mais nesse momento bom que a gente tenha mais possibilidade. Nós estamos falando de 2 deputados recém-eleitos, né? Então nenhum deles, se desistir ou se vier ceder a vaga para o outro, vai ter perda substancial, porque tem mandato vigente, acabaram de ser eleitos, vão estar aí no meio do mandato no legislativo. Então, e se porventura também, ao longo do tempo, nenhum deles resolverem ser candidato, tem outros expoentes no partido, que não é Gilberto Figueiredo, que eu já tomei a decisão de não ser candidato, mas que poderá suprir essa necessidade. Então, a União Brasil, ele reúne um conjunto hoje de representantes que pode representar bem o partido. Muito bem, olha só, intervalo comercial de novo, é rapidão, a gente volta já já com Gilberto Figueiredo ao vivo aqui no Opinião. Eis que estamos de volta, hoje entrevistando aqui o deputado estadual Gilberto Figueiredo. Ô Gilberto, teve um negócio, rapaz, que eu fiquei impressionado. Agora, enquanto deputado estadual, eu imagino, a pergunta vai girar, inclusive, a minha pergunta vai girar em torno disso, inclusive. Suponho que você, enquanto deputado, fará alguma coisa. Você disse numa entrevista lá na rádio, na nossa querida rádio, não foi? Foi na nossa rádio aqui, né? Foi lá na... Não, ele falou, sabe o que eu vou falar? Sabe o que eu vou perguntar? Então tá, o Lorenberg deu-me aqui o pensamento. Mas eu acho que é isso mesmo aí, do cartel, né? Mas ele também falou na rádio também lá, na Vila Real. Ele disse lá dessa questão de empresas que se juntam para vencer os certames licitatórios na área de saúde no estado de Mato Grosso. Isso é muito grave, gravíssimo. Não, ele não está dizendo que é na Secretaria de Saúde, é no estado de Mato Grosso. A minha empresa, a do Lorenberg, a do Gersinho, nós vamos fazer um bem bolado aqui para a gente vencer o certame. Isso é grave. Você, enquanto parlamentar, pretende denunciar isso ao Ministério Público, aos órgãos competentes ou não? E queria que você falasse mais sobre isso aí. Olha, isso é algo que existe no Brasil como um todo. Não é característica especial no Mato Grosso, que possivelmente empresas possam entrar em entendimentos prévios para tentar vencer um certame ou dividir bolos, esse tipo. Mas não é legalizado, acontece, né? É velado, mas não é eu não posso assegurar que existe um cartel. O que eu posso assegurar é que existe sim uma investigação em cima desse assunto que vem desde 2021, né? Nasce de uma provocação feita, eu pedi auditoria de um contrato no metropolitano de uma empresa, nós encontramos alguma evidência que lá ela estava tendo uma facilitação, isso culminou com a demissão da diretora do hospital, do diretor técnico, do diretor financeiro, eu pedi uma auditoria para a Controladoria Geral e isso deu alguns indicativos que algo pudesse estar existindo com participação de mais de uma empresa. Eu estou falando em 2021, nós estamos em 2023, então essa história se começa a investigar 2 anos atrás. E recentemente, numa divulgação, porque esse é um processo que corre em segredo de justiça, né? Então a gente não sabe exatamente a proporção disso, mas parece que o número de empresas é muito grande, o número de profissionais que atuam nessas empresas é grande. Essas empresas, elas atuam no Mato Grosso como um todo. Né? Algumas até vieram de fora, se instalaram aqui, porque sempre saúde é um grande mercado. E parece que uma mesma empresa, o mesmo dono acaba abrindo uma outra. Então, assim, existe uma rede de atuação nisso, que atua e presta um serviço para o governo do estado, para todas as prefeituras, para os consórcios de saúde, ou seja, não é exclusividade de quem atua em hospital de administração do governo do estado. Então, nós queremos que o mais rápido possível se conclua, né, essa investigação, para que, se necessário, adotemos as medidas necessárias. Logo que essa notícia correu, eu pedi à Procuradoria-Geral do Estado que me desse orientação de como fazer, o que fazer, né? E recebemos do próprio juiz que está sobre essa investigação a orientação que evitássemos contratações novas com essas empresas. Então não há determinação de rescisão contratual, não tem uma determinação proibindo de pagar pelos serviços, até porque se todas essas empresas e os contratos ora vigentes
tiverem que ser rompidos do dia para a noite, vai virar um caos geral, porque essas empresas estão praticamente em todos os hospitais municipais, estaduais, né, aqui na capital, então isso vai gerar um determinado desconforto. Mas nós temos que aguardar essas investigações, né, concluir esse processo que eu estou falando, tem mais de 2 anos. Né? É desconfortável que a gente continua licitando, continua contratando empresas que poderão, de alguma forma, não dá para ter essa certeza, como eu disse, é segredo de justiça. O que eu sei é o que eu escuto vazado que solta na imprensa, parece que o segredo de justiça não é tão grande assim, né? Porque alguém tem alguma informação privilegiada. Hoje mesmo eu vi no jornal que teria uma conversa por WhatsApp que envolve uma mulher da SES. Né? Eu trabalho numa secretaria que 99% é mulher. Né? Então eu estou querendo conhecer, saber quem é o mais rápido possível, se tem alguém. E olha que é uma conversa de 2021. Talvez essa pessoa nem esteja mais lá, se estava facilitando ou estava passando alguma informação. Mas a gente tem que ter paciência e aguardar essa finalização para que nós possamos adotar as medidas necessárias. Essa mulher da SES aí, ela virou notícia hoje, estava inclusive no Gazeta Digital, a gente teve vi essa notícia lá também, fiquei, quem será que essa mulher da SES, rapaz, tanta mulher que tem mais mulher do que homem lá, né? Porque fulano não pode ser, Beltrano, você já imaginou essa manhã? E pelo que tem ali naquela conversa, tem que ser alguém que tivesse proximidade com essa área, né? De contratação, de licitação, coisa assim. Então não se sabe nem se ainda está no quadro exatamente quem é, a gente até tenta fazer um aprofundamento, mas eu posso garantir que seja lá qual for o resultado disso, para mim, se confirmado, será uma grande decepção. Né? Eu acredito no nosso staff, naqueles que atuam no nosso time, a orientação sempre foi para fazer aquilo que é republicano, e se nós tivermos aí uma surpresa nesse aspecto, eu sei que servidores são assediados por empresa, é muito dinheiro envolvido nessa área, pode ser que um ou outro em algum momento se fragilizou e possa ter contribuído, mas eu espero que não. Eu ainda continuo acreditando na nossa equipe, tenho confiança no time da Secretaria de Estado de Saúde, nós passamos por imensas dificuldades, atravessamos uma pandemia, buscamos nos calçar junto com o comitê, junto com o governo, com 10 secretários, para aquilo que fosse contratado tivesse um lastro de participação de todos. Então não acredito que alguém de dentro do nosso time pudesse estar operando em conjunto com alguma empresa, mas temos que aguardar. E o ser humano é falível, né? Um batalhão de gente que tem entre os servidores do Estado, não é? Tomara que não seja, mas você sabe que se acontecer não será a primeira vez. Inclusive, me parece, né, pelas análises preliminares que já fizemos, que aquela citação daquelas licitações que seriam realizadas naqueles municípios durante a pandemia nem sequer foram consolidadas, ou seja, o preço das cotações estava tão alto que não viraram contrato. Mas tudo é conjectura. Como a gente não sabe exatamente o fato, né, temos que aguardar, temos que confiar na Polícia Civil que faz essa investigação, para que no futuro breve a gente possa adotar as medidas que forem necessárias e se tiver culpado, apurar. É isso que eu ia, antes de passar para o Lorenberg, está doido para perguntar aqui, mas eu tenho sobre isso, o que você respondesse bem rapidinho. Daqui a pouquinho o Lorenberg pergunta mais, aí a gente esmiuça. Está se falando lá na Assembleia da CPI da mulher da SES. O Júlio Campos já andou com essa conversa lá e o Júlio Campos, ele tem o faro, ele vai atrás e tal. E aí? Qual vai ser o seu posicionamento lá sobre isso? Vai fazer uma CPI para investigar qual mulher. Ninguém sabe. Até quem por isso, por não saber, tem que saber. O motivo, então, o intuito da CPI é buscar... Pois é, mas aí é um processo que corre em segredo de justiça. Eu também gostaria de saber quem é a mulher. Então, se CPI vai resolver isso, talvez seja conveniente esperar acabar as apurações para que tenha um objeto mais claro, né? A possibilidade de ter envolvimento de algum servidor, existe a possibilidade, né? Por quê? Porque nós estamos tratando de muita gente. A secretaria tem muita gente. Eu não consigo, como secretário, controlar todos os pontos, né? O que está nesse momento acontecendo em um determinado hospital, se tem alguém ou não facilitando alguma coisa para alguém. Então você não assina essa CPI, se vier a proposta, não vai assinar essa pedido? Logicamente que eu não condeno ninguém por antecipação. Isso eu acho que seria um absurdo nesse momento fazer uma CPI, porque alguém ventilou que existe uma mulher, né?
Para isso tem a justiça correndo nessa investigação. Professor Lorenberg. Eu vou pegar carona nesse finalzinho da resposta, secretário, até para aproveitar toda a experiência, todo o seu conhecimento a respeito, e vou fazer duas perguntas muito rapidamente. A primeira delas, o governo do Estado, o governador do Estado, tem a capacidade de controlar toda a máquina administrativa, na opinião do senhor, ou não? Ele tem essa capacidade? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o Pablo Rodrigo, que é o jornalista que escreveu, que assinou a matéria do jornal A Gazeta de hoje, ele fala de duas operações que ocorreram e nenhuma delas, está na matéria, e nenhuma delas ocorreu dentro da Secretaria de Saúde do Estado. No entanto, existe sim a suspeita de um grupo, e essa mulher aparece, de um grupo dentro da Secretaria que favorecia empresário, inclusive dá o nome de um dos empresários, que já tem inclusive o advogado, que é o Rabaneda, né? A matéria traz isso tudo. E aí a segunda questão, por conta disso, por todo o seu conhecimento, não há indícios de que se tenha, de fato, uma CPI na Assembleia Legislativa, deputado? Olha, eu sei o que é publicado, né? Parece que o deputado Júlio Campos fez essa fala, né? Que seria importante ter uma CPI para apurar a mulher da SES, né? Eu tenho que discordar um pouco da sua fala, porque não existe um grupo dentro da secretaria, nem nessa matéria não cita um grupo. Nessa matéria cita que, na conversa interceptada, uma mulher na SES dava informações privilegiadas para esses empresários, né? Lógico que eu não posso descartar isso. O senhor fez uma pergunta se o governador tem total controle de tudo que acontece no Estado. Nem o governador, nem o secretário de Estado. Como é que eu posso assegurar se existe comissão oficial de licitações, né? Como é que eu posso assegurar que algum empresário, nesse momento, possa estar reunido, montando um plano para dividir, para calçar o orçamento? Isso é impossível de ser controlado, né? Então, se faz em confiança ao outro. Eu sequer sou ordenador de despesas da Secretaria de Saúde, eu já expliquei isso aqui. Logo que eu assumi, o volume de processo para passar pela minha mesa, para autorizar pagamento, era tamanho que se eu passasse o dia inteiro lendo, eu não faria outra coisa a não ser ler processo, porque são processos robustos que chegam, e muitos chegam que já passaram, já tem 20 assinaturas no processo por tudo onde passou, desde a origem lá no hospital até chegar para pagar. E eu deleguei essa função justamente porque, senão eu ia ficar assinando sem ler nada, então eu vou delegar para alguém que tem a obrigação de verificar isso com profundidade, né? Mas é impossível, professor, porque tem o controle de 100% de tudo. E para isso existem as normas, existe fiscal de contrato, existem os responsáveis pelos atos que fazem. Corregedoria também, né? Tem vários Controladoria. Existe a Procuradoria Geral do Estado para nos dar orientações a respeito. Então, assim... Ô Gilberto, vou trocar de assunto porque eu tenho que dar uma acelerada aqui para encerrar o programa. Me aflige enquanto pai, enquanto cidadão, aflige todo mundo, a questão das eletivas. O governo do Estado acabou de startar aí um big programa, aí, um audacioso programa que pretende zerar isso. Queira Deus que seja o mais breve possível. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que está, em que pé que está isso aí, prazo e tal, como é que vai funcionar, porque a gente viu só da propaganda e tal, alguma fala, uma aqui, outra colar. Como é que vai funcionar isso? Olha, nós lançamos em 2021, né? No final de 2021, o programa MT Mais Cirurgias. Naquele momento foram disponibilizados mais de 100 milhões para a gente fazer esse ataque a essa fila de cirurgias eletivas. E fizemos parceria com prefeituras, com consórcios intermunicipais, recursos, nós adiantamos 30% de recurso para aqueles que apresentaram os planos e nós, eu diria assim, nós não tivemos o sucesso que nós esperávamos, né? Teve executores que realizaram bem e teve executores que não realizaram, tal como o município de Cuiabá.
Aprovamos um plano de 17 milhões de Cuiabá, antecipamos 5 milhões e não realizou 1 milhão, para vocês terem ideia. Aprovamos um plano mais ou menos nessa monta, 17 milhões que o consórcio Telespires realizou 100%. Então, o que nós fizemos agora foi fazer os ajustes necessários pela experiência do projeto que lançamos antes, diminuímos a burocracia, criamos um formato de pagamento célere e ampliamos de forma substancial a probabilidade da rede atender, inclusive a rede privada, né? Então, com o decreto do governador, nós vamos publicar imediatamente um credenciamento até para a rede privada que se interessa em fazer os procedimentos que estão nessa fila. De todos os procedimentos. Isso vai de uma angioplastia, uma cirurgia cardíaca, neurológica, enfim. Tem procedimentos de baixa complexidade, de média e de alta. Tudo está ali. E quanto vai ser gastado com isso aí? Olha, o plano que nós fizemos e que eu apresentei inicialmente ao governador, ele tinha uma previsão que nós investimos 140 milhões de reais. O governador gostou tanto da plataforma que nós desenvolvemos para esse desafio, que ampliou para 200 milhões de reais. E mais 10 milhões, que é o recurso do Programa Nacional do Ministério da Saúde para Mato Grosso, que é só 10 milhões. Então, o nosso programa é 20 vezes maior do que o Ministério da Saúde. E nós temos sido procurados pelos consórcios, pelos municípios, por prestadores de serviço na área privada, pelos hospitais filantrópicos. Então, nós estamos muito esperançosos que nós vamos conseguir avançar de forma substancial. Aquela parte da fila que estava sob a tutela do governo do estado já foi depurada. Existe agora um esforço concentrado no município de Cuiabá, que é onde tem o maior número nessa fila, né? Para que a gente possa atacar. Então, nós acreditamos que, assim, em que pese o novo nome, né, escolhido pelo governador, é de fila zero, a gente precisa deixar claro que isso é muito simbólico, não existe fila zero, todos os momentos, nesse momento disso, alguém está entrando na fila, que nem está na fila, né, então a fila nunca vai ser zero, mas o meu sonho, enquanto secretário, é que a gente possa elaborar um plano para que num futuro breve, o prazo é de 1 ano para a gente reduzir essa fila, é que ninguém esteja esperando procedimento por mais de 6 meses. Lorenberg, para você não ficar aí com coceira na língua, 30 segundos para uma resposta de 30 segundos também. Não, mas é muito rapidamente, deputado. Em 2019, entre abril e outubro de 2019, a bancada da saúde na Assembleia Legislativa fizeram visitas nos hospitais regionais. O senhor é partidário de que haja de novo esse caminho dessa comissão de saúde também por todos os hospitais? 30 segundos, 30 segundos. Sim, eu acompanhei eles em várias visitas e eles já iniciaram a fazer isso. Já fizeram visita à Santa Casa, teve comissão visitando o Hospital do Sorriso. Eu acho que retornar aos hospitais dá para perceber mudanças substanciais que já ocorreram e conhecer a realidade. A gente não esconde que tem dificuldades não, professor. Quanto mais os deputados souberem das dificuldades que existem na saúde, mais eles vão trabalhar no orçamento para a área da saúde, mais eles vão encaminhar emendas para a área da saúde. Então, assim, eu sempre disse, né, tem 24 deputados, todos os 24 podem ser secretários de saúde junto comigo, sem problema nenhum. Se for para ajudar o Mato Grosso, vai ser bem-vindo a visita deles. Ótimo! O Hospital Central tá bonito, que eu estou vendo lá, os vídeos, tudo. Queria esbanjar de falar do Hospital Central, mas a gente vai ter oportunidade, a UFA, para falar também aqui sobre o nosso Hospital Central, que está ficando, não está ficando bonito, está ficando lindo, viu? O negócio vai ficar um estrondoso lá. Obrigado, o deputado estadual Gilberto Figueiredo. Esse espaço continua a posto para bem informar. Estarei sempre aqui quando convidado. Um grande abraço, boa noite a todos. E quem sabe da próxima vai falar do Hospital Central, né? Vamos, é o que me dá mais prazer é falar do Hospital Central. Eita, que coisa. Lorenberg, então até amanhã. Até amanhã. Não perca, hein? Às 7h30 da noite, nós, Lorenberg, eu, você e todos nós, ao vivo, aqui com mais um programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.